Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rosildo Bonfim, professor de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho. Esse é o segundo vídeo da série Audiência Telepresencial. Inicialmente eu vou convidá-los a participarem das minhas redes sociais, Facebook Rosildo Bonfim, YouTuber Professor Rosildo Bonfim e Instagram Professor Rosildo Bonfim. Se gostarem, dê um like, ok? Inicialmente nós vamos fazer uma correção pontual do vídeo número 1. No vídeo número 1, quando eu fiz menção ao artigo 342 do Código de Processo Civil, leia-se artigo 342 do Código Penal, crime de falso testemunho, ok? Dito isso, vamos falar do vídeo de hoje. Bom, no vídeo de hoje nós vamos centrar nossas dicas baseado no artigo 11 da Corregedoria Geral de Justiça, precisamente no artigo 6º, ok? Professor, fala um pouquinho mais devagar, professor. Eu acabei não anotando. Repete para mim, por favor. Doutor Flávio, sempre atento, né, doutor Flávio? Vamos repetir de novo, doutor. Ato 11 da Corregedoria Geral de Justiça, de 23 de abril de 2020, precisamente artigo 6º. Acho que o senhor entendeu agora e deu tempo para anotar, não, doutor? Deu sim, professor. Então vamos para a sequência. O que diz esse artigo 6º? Esse artigo 6º diz: preservada a possibilidade de as partes requererem a qualquer tempo, em conjunto, entre parênteses, artigo 190 do Código de Processo Civil, a realização de audiência conciliatória, e fica facultada ao juízo de primeiro grau a utilização do rito processual estabelecido no artigo 335 do Código de Processo Civil, quanto à apresentação de defesa, inclusive sob pena de revelia. É isso, senhores. O ato permitiu, nesse período de pandemia, que o juiz possa adotar o critério do artigo 335 do Código de Processo Civil, ok? Professor, mas como é que eu faço isso na minha petição? Ah, doutor Flávio, o senhor quer saber que é o passo a passo, né? Como é que o senhor faz esse requerimento na sua petição? Isso mesmo. Bom, vamos lá. Se o senhor tiver na petição inicial, como é que o senhor vai fazer? Então, peguem aí caneta e papel para anotarem, porque eu vou dar o texto que deve estar na sua inicial, ok? E aí, já pegaram o papel e a caneta? Sim? Então, vamos lá. Bom, se for petição inicial, você vai fazer aquele texto tradicional, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, doutor juiz da 7ª Vara do Trabalho, tal, qualifica a reclamada, vem ajuizar a reclamação trabalhista em face de, coloca a empresa, qualifica. Acabou isso? Primeiro capítulo, ou primeiro título do requerimento do requerimento do artigo 335 do Código de Processo Civil. Vamos lá. Inicialmente requer seja adotado na presente reclamação trabalhista o rito do artigo 335 do Código de Processo Civil, com fundamento no artigo 6º da Resolução 11 da Corregedoria Geral da Justiça, que tem o seguinte teor, 2 pontos. Aí você transcreve o artigo 6º para dar uma ajudinha ao juiz, para ele não precisar lá olhar o regulamento inteiro. Transcreveu? Ponto parágrafo. Em sendo deferido o procedimento adotado no artigo 335 do Código de Processo Civil, requer seja designada audiência de conciliação para que a parte compareça sem produção de defesa. Após a defesa, em posteriori, as partes irão apresentar contestação, irão apresentar as provas que entenderem cabíveis. Terminou o parágrafo? Ok. E aí, como vai se dar este procedimento uma vez o juiz deferindo? Como será dado este procedimento? Bom, esse seria o texto da sua inicial, mas se você já distribuiu a inicial e esqueceu, ou sua inicial é de antes do período da pandemia, você pode fazer esse mesmo texto numa petição avulsa, ok? Professor, mas se o juiz deferir o meu pedido, o que eu faço? Doutor Flávio sempre com as dúvidas e sempre atento. Bom, doutor Flávio, não tem uma boa notícia. Se o juiz indeferir, o recurso cabível é sentar e chorar. Mas por qual fundamento, professor? Por que sentar e chorar, doutor Flávio? Primeiro porque trata-se de uma decisão interlocutória e o artigo 893, parágrafo
1º da CLT não permite recurso contra a decisão interlocutória. Mas o senhor podia pensar em uma impetração de mandado de segurança. Segundo, não há direito líquido e certo a ser socorrido com mandado de segurança, porque o artigo 6º diz claramente, fica facultado aos juízes. Então, é faculdade do juiz entender, aplicar ou não o procedimento do artigo 335. Daí a minha afirmativa que o recurso é sentar e chorar. Mas não chora não, doutor Flávio. Reze para que o juiz defira, porque o que vai acontecer nessa audiência, o juiz deferindo, vai ser muito importante para as partes. Ok? Entendido? Então vamos dizer o que vai acontecer nesta audiência para os meus amigos advogados e advogadas. Bom, se o juiz adotar esse procedimento, ele vai determinar uma audiência de conciliação. Olha a diferença, em que você comparecerá a essa audiência sem apresentar defesa. Advogados e advogadas, exatamente isso que está no 365. Você participará de uma audiência sem que tenha necessidade de apresentar defesa. Fez a audiência, conseguiu o acordo na conciliação, era tudo que os advogados queriam. Reclamante sai com dinheiro, o advogado da reclamante sai também com seus honorários, e o advogado e a reclamada têm menos um processo em sua pauta com um bom acordo. Já diz a máxima, o melhor é o negociado, ok? Mas pode acontecer o que nós, advogados e advogadas, não queremos. O juiz tentou a conciliação, mas não se logrou o êxito. E aí? Aí, a partir daquela audiência, no dia seguinte, a parte terá o prazo para apresentar a defesa. No CPC, a partir dali teria 15 dias. É razoável que o juiz aplique esses prazos aos prazos do processo de trabalho. Bom, apresentado a defesa, o juiz já vai colocar isso na própria ata de audiência, que a partir dali, no dia seguinte, a parte tem o prazo para contestar, vai determinar que após a contestação vai fixar um prazo também em ata para o reclamante se manifestar sobre a contestação e os documentos. Veja que é tudo que o advogado do reclamante quer, não é? Quantas vezes reclamamos o procedimento trabalhista em que abre-se a defesa e em poucos minutos o advogado tem que se manifestar sobre a contestação e os documentos. Pois é, isso nesse procedimento não vai acontecer. O juiz vai, na ata, determinar um prazo para você, reclamante, contestar, manifestar-se sobre a contestação e impugnar os documentos. Vai deferir também um prazo para que vocês, advogado, reclamante e reclamada, apresente as provas que pretende produzir. Cuidado, justificando-as. Não é dizer que quer produzir prova testemunhal. Tem que justificar por que pretende. Por quê? Feito isso, você impugnou a contestação, você impugnou os documentos, reclamante e reclamado disseram quais são as provas que pretende produzir. O processo vai à conclusão e o juiz vai analisar essas provas. Se o juiz entender que a prova oral que você requeriu não deve ser produzida, não acolheu as suas justificações, o que ele vai fazer? Vai julgar antecipadamente a lide e não terá neste processo audiência de instrução. Maravilha, ok? Por isso que é necessário você fundamentar por que pretende produzir prova oral. Professor, o senhor poderia ditar para mim como que eu faço essa justificativa da prova? Mais uma vez, doutor Flávio, querendo o passo a passo. E por isso que eu vou pedir, mais uma vez, caneta e papel na mão. Vamos criar, como dito antes, vamos criar uma hipótese específica onde você vai justificar a produção de uma prova oral. Imagina que você, reclamante, ajuizou reclamação trabalhista pedindo 2 horas extras durante a jornada. Percebe? E você sabe que os cartões de ponto que foram anexados e que serão anexados, melhor falando, que serão anexados pela defesa, são cartões de pontos britânicos. E você informe isso ao juiz. Você vai dizer ao juiz, na reclamação, que você está pedindo 2 horas extras diárias, mas que os cartões de pontos não refletem a jornada.
Ora, no momento que o juiz vai dizer prova justificando, você vai dizer requer a produção de prova oral na modalidade prova testemunhal, tendo em vista que os cartões de ponto não refletem a real jornada, já que a empresa determinava que fosse consignado no cartão a jornada contratual e não a jornada real elaborada. Ora, quando você faz isto, o juiz vai ver o cartão de ponto que fora anexado com a defesa, ele vai ver claramente que a necessidade de produção de prova oral e vai deferi-la. Em deferindo, duas hipóteses vai acontecer. Ou ele vai instar as partes para se manifestarem se pretendem que seja realizada audiência de instrução telepresencial. Se as partes acordarem, vai ter a instrução telepresencial. Se as partes não concordarem, aí sim há uma polêmica ainda a ser resolvida. Entende alguns autores, e eu me filio a essa corrente, que se a parte disser ao juiz que não quer audiência telepresencial e tem que justificar, todo requerimento tem que justificativa, justificar, o juiz não deve marcar a audiência telepresencial. E marcará após o término da pandemia, quando nós pudermos, se Deus quiser, voltarmos a ter audiências presenciais. Mas o juiz pode entender, há uma corrente também, que o juiz pode indeferir. E indeferindo, ele marcará a audiência telepresencial. Muito provavelmente, se você perder, você vai interpor recurso ordinário tentando anular pela falta de isenção da prova. Mas isso é objeto do terceiro vídeo da série, que eu irei explicar os argumentos para vocês. Ok? Entendeu? Bonitinho? Ficou tudo correto? Bom, entenderam então como se faz a regra do procedimento 335. A única pergunta que vocês podiam me colocar é: qual a vantagem deste procedimento em tempos de pandemia? Muito simples. Os senhores percebem que nem toda audiência de instrução há necessidade de produção de prova oral. Quantas vezes os senhores participaram de audiência de instrução que era praticamente sentar na frente do juiz, dizer que não tem provas a serem produzidas e o juiz dizer que o processo vai sine die para a sentença? Veja, no mundo virtual, em audiências telepresenciais, a vantagem é: se o juiz perceber que aquele processo muito provavelmente não terá prova oral, e você justificar ao juiz que não precisa da prova, ou justificar que precisa o juiz indeferir, não há necessidade de marcar instrução telepresencial. O juiz já sentencia julgando antecipadamente a lide, conferindo 1. Celeridade ao feito, 2. Retirando a audiência telepresencial que é tão traumática, que está causando tanta polêmica. Esta é a finalidade do artigo 6º do ato 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Ok? Me resta agora, senhores, estou triste porque estamos chegando ao finalzinho do vídeo, me resta agora convidá-los mais uma vez a participar das minhas redes sociais. Facebook, Rosildo Bonfim, YouTuber, Professor Rosildo Bonfim e Instagram, Professor Rosildo Bonfim. Se gostarem do vídeo, dê um likezinho, ok? Comunique aos seus colegas para que todos tenham informação desse vídeo. Bom, me resta agora mais uma vez me despedir de vocês e convidá-los a participarem do nosso próximo vídeo. Até a próxima!